Você usa teste de VO2 máximo para prescrever os treinamentos? Ainda não, porque você não sabe as fórmulas? Então veja esse vídeo para você conhecer as fórmulas dos testes de VO2 máximo que são mais utilizadas na corrida de rua. Caríssimos mestres, caríssimas mestras da corrida, sejam bem-vindos ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Meu nome é Vitor Franco, professor de Educação Física há mais de 20 anos, curso doutorado em Educação Física, pesquisando sobre ultramaratona. E nesse vídeo eu vou apresentar para você alguns detalhes dos testes de VO2 máximo, especificamente as fórmulas utilizadas para os testes de VO2 máximo. Eu utilizo o teste VO2 máximo desde que eu me conheço como treinador de corrida, porque assim eu aprendi na faculdade, assim eu aprendi em cursos, mas a gente tem que usar esse teste, ou melhor, nós temos que usar esses testes, que eu vou apresentar 6 testes aqui, as suas fórmulas, sabendo da limitação de cada um deles, e principalmente da limitação em realizar um teste desse tipo e considerá-lo máximo ou submáximo. Como no clube nós focamos no treinamento de atletas recreacionais, dificilmente a gente tem acesso a esteiras que alcancem determinadas velocidades quando são mais altas. Normalmente a esteira chega ali a 18 km por hora. Se você tiver um atleta que vai passar disso, já fica difícil fazer um teste incremental na esteira. Eu não tenho acesso à pista de atletismo, por exemplo, aqui na minha cidade não tem pista de atletismo. A única que tem não pode ser usada, que é dentro do batalhão do Exército. E eu também sou treinador online. Então não sei se na cidade que meu atleta realiza vai ter uma pista de atletismo. Por isso que eu utilizo muito os testes de VO2 máximo. Mas aí tem um ponto que é muito importante. Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Já tem uma postagem também no Instagram. Mas vou chamar a atenção novamente aqui para que fique bem claro para todo mundo que está vendo esse vídeo. De repente você chegou no canal através desse vídeo. O teste foi realmente máximo? Como saber, mesmo à distância, que um teste foi ao seu limite, foi o seu máximo? Ou melhor, foi o máximo do seu atleta. Tem alguns parâmetros fisiológicos para saber se o teste de VO2 realmente foi máximo ou submáximo. O primeiro, que está em vermelho, você só consegue com o analisador de gases, que é o coeficiente respiratório acima de 1, o RER maior do que 1. Ou seja, você está consumindo mais carboidrato do que gordura, como fonte de energia predominante durante esse determinado exercício. Agora, os outros 4 parâmetros nós podemos analisar mesmo que estejamos à distância do nosso atleta. O primeiro deles é se o teste foi realizado de maneira constante. Eu escolhi para o meu atleta um teste de 2.400 metros. Ele manteve uma velocidade constante durante todo o teste de 2.400 metros? Ou ele fez o primeiro quilômetro muito rápido, quebrou e os últimos 400 metros foi se arrastando? Se ele realizou o teste e teve essa diminuição da velocidade durante o teste, então esse teste não foi máximo, ele não conseguiu realizar de forma constante. Esse é um parâmetro que você tem para saber se realmente aquele teste vale a pena ser considerado máximo. Talvez, se ele quebrou, o mais indicado fosse um teste de 1.600 metros, ou um teste talvez de 5 minutos, porque eu escolho os testes de VO2 máximo para que ele termine até 12 minutos. Então, quando eu escolho um teste de 2.400 metros para um determinado atleta, é porque eu acredito que ele vai terminar aquele teste até 12 minutos. A gente sabe que muitos atletas não conseguem manter o VO2 máximo, às vezes por mais de 10 minutos. Normalmente fica em torno de 7 a 8 minutos. O que pode ser interessante você utilizar para todo mundo o teste de 5 minutos. Mas tem um outro ponto. Será que o teste de 5 minutos também não fica muito abaixo do que poderia ser para alguns atletas? Por conta disso, é que eu utilizo o teste de 5 minutos somente com os atletas iniciantes e o teste de 12 minutos ou de 2.400 metros para quem consegue correr por mais tempo do que seriam esses 2.400 metros ou esses 12 minutos.
Mas vamos voltar ali para a gente ver um pouco mais sobre essas questões. Então esse é o primeiro ponto, velocidade constante durante o teste. Segundo ponto, rubor facial. Pede para ele tirar uma foto do rosto, mandar para você ao final do teste, para você conseguir visualizar se realmente ele ficou com esse rubor facial. Terceiro ponto, uma frequência cardíaca alta, acima de 95% da frequência cardíaca máxima calculada, por exemplo. Assim você vai saber que realmente o seu atleta chegou próximo do seu máximo. E uma escala de percepção de esforço acima de 9, ou 9 ou 10. Se ele não atingir esses 4 parâmetros que qualquer treinador pode avaliar, mesmo que esteja à distância, nós não podemos dizer que foi um teste de VO2 máximo. Você pode utilizar aquele teste, mas tenha sempre a consciência de que não foi um teste máximo, se um teste submáximo que você realizou com o seu atleta, que vai te fornecer um número de VO2 máximo que você tem que levar em consideração a realização do teste dele, que não tenha sido de forma máxima. Mas para você não ter dúvida, sempre pergunte sobre a percepção de esforço ao final do teste e analise a frequência cardíaca dele se foi realmente acima dos 95% de uma frequência cardíaca máxima calculada para ele. Aí depois você analisa a velocidade e o rubor facial, caso você possa fazer esse tipo de análise, né? Pois bem, explicando a vocês que necessitamos ter consciência das limitações dos testes de VO2 máximo, eu vou apresentar para vocês os testes que eu utilizo no Clube dos Mestres da Corrida, que é o teste de 5 minutos, de 12 minutos, 1.600 metros de corrida, 1.600 metros de caminhada, mas eu praticamente não utilizo o teste de 1.600 metros de caminhada, apesar de estar no nosso aplicativo. Porque normalmente, quem começa um treinamento e não consegue correr, eu não necessito fazer com ele um teste para avaliar o VO2 máximo dele. Eu vou apenas controlar o treino pela percepção do esforço e não por ritmo, VO2 máximo. A partir do momento que ele começar a correr, aí a gente volta e eu realizo sim o teste de 5 minutos, caso o meu atleta iniciante já consiga completar 5 minutos de corrida sem parar. 1.600 metros de corrida, 2.400, 3.000, 3.200. O teste de 3.000 e o teste de 3.200 eu também normalmente não utilizo, porque o meu público é focado em pessoas que querem completar a prova com alegria. Os meus atletas da minha assessoria, eles sabem que o meu objetivo é treiná-los para que eles terminem a prova com alegria e continuem caminhando no dia seguinte. Então, como eu não tenho atletas muito bem condicionados, eu normalmente não realizo o teste de 3.000 metros e nem o teste de 3.200. Eu sempre realizo a escolha do teste VO2 máximo, né, entre aspas, a partir do nível do meu atleta. Normalmente, eu utilizo muito o teste de 2.400 metros, com os atletas que já conseguem correr distâncias maiores do que essa, e o teste de 5 minutos ou 1.600 metros de corrida para os atletas iniciantes. Beleza? São os 3 testes que eu mais utilizo. 3.000 e 3.200 eu não tenho atletas que consigam realizar essa distância em 12 minutos. Por conta disso que eu não utilizo tanto esses 2 testes. Mas vou apresentar para vocês aqui as fórmulas desses 6 testes, né? Mas antes eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, a clicar lá na descrição no link do nosso site, mestresdacorrida.com.br. Se você preferir, dentro do nosso site você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, que é esse que está aqui na tela também. Então inscreva-se aqui no canal, comente, deixe o seu like, né, compartilhe com os amigos. E se você é treinador de corrida, é acadêmico de educação física, pretende trabalhar com corrida de rua ou já trabalha com corrida de rua e quer evoluir, quer dar um passo além, quer se tornar uma referência profissional na corrida de rua, então eu te convido a conhecer o nosso trabalho no site mestresdacorrida.com.br, nas redes sociais e pelo WhatsApp também. Se você quiser mandar um e-mail, pode mandar também, que eu responderei com muito prazer, né? Então vamos lá, quais são as fórmulas do VO2 máximo? São simples, práticas e rápidas.
Teste de 5 minutos. Você vai realizar o teste, que a pessoa tem que correr 5 minutos com uma velocidade constante, a mais rápida que ele puder manter dentro desses 5 minutos. Ao final do teste, você vai calcular qual é a velocidade em quilômetros por hora que essa pessoa percorreu os 5 minutos. Depois você faz esse cálculo, né? Pega a velocidade. Ele fez 5 minutos em 1 quilômetro. Dá uma velocidade de 12 km por hora. Então, eu multiplico 3,23 vezes 12 e depois somo com 0,123. Eu vou saber qual é o VO2 máximo calculado a partir desse teste de 5 minutos, que eu indico para quem está iniciando na sua assessoria, para quem começou a correr há pouco tempo, mas que já consegue correr os 5 minutos. O teste de 12 minutos, ele é muito amplo, é um bom teste que você pode utilizar com vários níveis de atletas, sejam eles iniciantes que já correram seus 5 quilômetros, ou então a turma da elite que já corre ali bem mais rápido, também pode realizar esse teste de 12 minutos. É um teste clássico, né? Qual é o detalhe principal do teste de 12 minutos? Você não sabe onde a pessoa vai terminar o teste, porque como é por tempo, você tem que preferencialmente ter um percurso para saber onde que essa pessoa vai terminar. Seja uma pista de atletismo, seja uma reta de 1 quilômetro, né, para que ela possa ir, possa voltar. E lembrando que os testes de VO2 máximo não pode ter interferência do trânsito, a pessoa não pode parar, tem que ser um teste constante. Então saiba escolher bem o local onde você vai realizar os testes. E mais ainda os que são por tempo, que você não sabe onde a pessoa vai terminar. Você tem uma noção de onde ela vai terminar, mas conheça bem o percurso em que ele vai realizar o teste de 5 minutos e o teste de 12 minutos. Em relação à fórmula, você vai pegar quantos metros a pessoa correu durante os 12 minutos, diminuir de 504 para depois dividir por 45, para que você tenha um resultado estimado do seu VO2 máximo. Já os testes que são por distância, 1.600, 2.400, 3, 3.200, necessitam do tempo que você correu em minutos para realizar esses cálculos. Então você tem aqui a distância, que foram 1.600 metros, dividido pelos minutos, e aí lembrando, você tem que saber calcular, hein? Você tem que saber como é para transformar segundos em minutos. 6 minutos e 30 segundos não é 6,30, é 6,5. Então você tem que transformar os segundos em minutos para depois colocar aqui na fórmula. Então 1.600 metros dividido por minutos, que a pessoa levou para correr os 1.600 metros, multiplicado por 0,177 mais 8,101. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te dar um presente. Aqui na descrição você tem uma planilha com essas fórmulas para você poder não precisar calcular essas fórmulas. Você só vai jogar ali o resultado e ela vai te entregar qual é o VO2 máximo do seu atleta. Não é o App Evolution Run, claro que não. Eu preparei uma planilha especial para esse vídeo, que é só você colocar o resultado do teste, que você vai saber qual é o VO2 máximo estimado para aquela pessoa. Mas vamos voltar para o vídeo, que faltam agora as outras 3 fórmulas dos testes de 2.400, 3, 3.200. E tem mais, o de 3.200, ele também te fornece o cálculo da velocidade para o primeiro limiar e da velocidade para o segundo limiar. Tudo que é calculado, você tem que sempre levar em consideração que ele pode não ser exato e nem preciso, tendo em vista principalmente o que a gente falou no começo desse vídeo. Mas são alguns parâmetros que a gente tem que pode utilizar para a prescrição do treinamento. Vamos lá então. Teste de 2.400 metros, outro teste clássico, muito utilizado também nos TAFs, né, nos testes de aptidão física, que você tem pegar o tempo em minutos que a pessoa percorreu, né, e dividir 480 pelo tempo em minutos e depois somar mais 3,5. Teste de 3.000 metros. A fórmula é a seguinte: 3.000 metros
dividido pelo tempo em minutos multiplicado por 60, multiplicado por 12, mais 3,5. Essa fórmula aqui está um pouco confusa, porque ficou tudo em uma linha só. Mas na planilha que tem aqui embaixo, fica mais fácil você entender como é a aplicação dessa fórmula do teste de 3.000 metros. E por fim, o teste de 3.200 metros de Hart-Weltman. Já é um teste também clássico, muito interessante, porque ele, além de trazer o cálculo do VO2 máximo, ele também traz o cálculo para a velocidade de 2 milimols e a velocidade de 4 milimols, o que representaria o limiar 1 e o limiar 2. A gente sabe que nem todo mundo tem o limiar 1 a 2 milimols e o limiar 2 a 4 milimols. Mas quando o Weltman publicou esse artigo, ele disponibilizou essas 3 fórmulas para as pessoas que realizam o teste de 3.200 metros. Mas lembre-se, o teste de 3.200 metros não pode ser feito com qualquer pessoa. Você tem que lembrar que são pessoas de alto nível que realizaram esse artigo do Weltman. Então, o nosso público que vai utilizar o teste de 3.200 metros tem que ser um público parecido com a amostra que o Weltman usou no artigo. Isso também é uma falha que a gente comete. A gente não sabe como o artigo foi criado, para qual público, e às vezes utiliza para todo mundo. Mais um detalhe que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar no teste VO2 máximo. Quem foi o público que aquele artigo utilizou, para desenvolver essa fórmula? E aí, já se inscreveu no canal? Já clicou na nossa planilha aqui embaixo para você ter acesso a todas essas fórmulas, para você não esquecer, para você ter facilidade no seu cálculo? Estou disponibilizando uma planilha bacana aqui para vocês. Então, inscreva-se aqui no canal, porque também não adianta você ter a planilha e não saber usar. Você tem que ver outros vídeos aqui no canal. Você tem que estar no nosso clube dos mestres da corrida. Então é isso que eu peço aqui. Inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, para que a gente continue evoluindo juntos, para que a gente possa aprender cada vez mais um com o outro, interagindo e evoluindo sempre. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui no vídeo. Lembre-se, tem essa planilha aqui embaixo na descrição e também tem o nosso site, mestresdacorrida.com.br, está aqui na descrição do vídeo também, se você quiser ter mais informações a respeito do Clube dos Mestres da Corrida, que é muito mais do que um curso. É um grupo de estudos de altíssimo nível, praticamente uma especialização em corrida de rua. Toda semana tem uma aula diferente e você vai trocar ideia com outros mestres para que você também possa evoluir. Dito isto, agradeço. Semana que vem tem mais. Valeu!